Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 133, meu nome é Adilson, e esse arquiteto carioca formou-se depois de ter passado pelo time juvenil do Vasco da Gama. Teve contato com os grandes nomes da arquitetura e das artes no Brasil, como Oscar Niemeyer, Carlos Leão e Cândido Portinari. Sua prática desde o início de sua carreira está ligada à pré-fabricação arquitetônica, fazendo com que sua prática tivesse rigor técnico e apreço à modulação. Outra marca registrada do seu trabalho é a construção de hospitais. Neles, o arquiteto demonstra uma preocupação ambiental, além de exercitar a experimentação e o aperfeiçoamento projetual de suas obras. Mas sua importância vai além desses pontos e a gente está aqui para tentar fazer um apanhado de sua carreira, assim como fazemos na série de episódios onde a gente discute os nomes importantes da arquitetura. E o arquiteto de hoje é o João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé. E para falar sobre ele, a gente chamou alguns nomes bastante importantes que tiveram contato com esse arquiteto. Primeiro, deixa eu chamar aqui a Sheila Cardoso, ela é doutora e professora da UFBA e pesquisadora da obra de Lelé na Bahia. Boa noite, Sheila, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson, boa noite, gente, e uma satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece. A gente está também com José Fernando Marinho Minho, que é professor na UFBA e trabalhou com Lelé durante vários anos. Minho, obrigado pela sua presença aqui. Ok, Adilson, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre o Lelé. E está também com a gente o André Marques, ele é doutor pela Mackenzie e acabou de lançar um livro sobre Lelé pela editora Romano Guerra. Boa noite, André, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado eu pelo convite e boa noite a todos. É sempre uma honra e um prazer falar do nosso querido Lelé. E está aqui também o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, obrigado Sheila, André, Minho. Tô ansioso aqui para aprender mais sobre o Lelé, que só tive a oportunidade de vê-lo uma vez num congresso lá em 2003, quando eu ainda era um estudante, e tenho certeza que a gente vai aprender bastante sobre ele, ainda mais. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Beleza, tudo jóia. Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto, raiz, né, para contato@arquicast.com. Também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos também nosso canal do YouTube, onde os episódios estão lá postados e também tem conteúdo lá visual, que a gente já gravou alguns casts, né? Filmamos alguns casts e é isso. Bom, Rafa, a gente tem um recado para dar para a audiência, né, do concurso de habitação de interesse sustentável. A Laís, que é uma das coordenadoras do concurso pelo IAB, vai dar uma palavrinha aqui para vocês para falar um pouquinho dos processos de inscrição que já foram encerrados e também de tudo que vem daqui para frente para os concorrentes. Olá, Rafael. Um salve também aos ouvintes do ArchiCast. Olha, as inscrições foram um sucesso. Nós da coordenação estamos muito satisfeitos com o alcance desse concurso. De acordo com o nosso cronograma, já foi finalizada a etapa das consultas, que é o momento onde os concorrentes enviam as dúvidas que vão surgindo durante o processo de projeto. Como essas consultas são sobre diversos temas, a coordenação veio com mais uma inovação, que foi a publicação de um índice organizando essas perguntas por tema, e está publicado lá no site do concurso. E para os ouvintes do ArchiCast que não estão concorrendo, eu vou contar aqui uma novidade bem específica desse concurso. Como se trata de um projeto de eficiência energética, a GIS, que é a promotora do concurso, encomendou junto ao LABE a ferramenta simplificada de avaliação de projetos, que serve para analisar como algumas decisões podem impactar diretamente na eficiência energética da edificação. São avaliadas características como orientação solar, o tamanho das aberturas, os materiais aplicados na envoltória e na cobertura e também a zona bioclimática onde será implantada essa edificação. Como o Brasil é gigante, tem 8 zonas bioclimáticas, a ferramenta mostra como a mesma edificação pode ter um resultado de eficiência energética completamente diferente, mudando apenas o local do país onde ela vai ser implantada. A partir daí, o projetista vai fazendo alterações pontuais a fim de otimizar a eficiência e dar mais conforto e mais economia ao usuário final. Então, essa ferramenta vai ser um legado super interessante que o concurso vai deixar para os arquitetos brasileiros. E, Rafa, uma coisa legal da gente citar aqui é que conversou com a gente o André Marques. O André acabou de lançar um livro sobre Lelé que chama Lelé, Diálogos com Neutra e Prouvé, que está editado pela Romano Guerra Editora.
Isso aí, tem versão em brochura e tem e-book também. Além disso, a gente já falou de vários outros livros aqui da Romano Guerra, como, por exemplo, o livro do Rino Leve, que foi reeditado, além do livro do João Con, que é pai do Nelson Con, e além desses, tem outros vários livros, inclusive eu deixo um spoiler aqui, a gente vai fazer um próximo episódio que também tem o livro da Romano Guerra lá. Então, quem quiser e quem tiver interessado, acessa lá o catálogo da Romano Guerra, romanoguerra.com.br, e é isso aí. Isso aí. Então a gente deixa vocês com o episódio. É um dos episódios que a gente tem orgulho de ter feito. Com certeza. O Lelé merece todos os esforços possíveis. E a gente volta na semana que vem com mais episódio pra vocês. E até mais. Valeu! A gente sabe que o Lelé é carioca, mas a gente não associa o nome dele a figuras importantes do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Oscar Niemeyer ou Reed, por exemplo, né? Como é que vocês falam sobre essa não identificação com o Rio? Eu imagino que ele tem uma identificação grande com Salvador, né? Sim, Adilson. O Lelé é carioca, né? A gente sabe, ali da Ilha do Governador, mas como muitos arquitetos da geração dele, e especialmente ele, né, se deslocou do Rio de Janeiro logo que formado para o Planalto Central na construção de Brasília. E daí começou uma carreira bastante prolífica, né, sobre construção, industrialização, racionalização das construções. Em seguida, o Lelé teve uma passagem importante para Salvador, idas e voltas. Aí a gente entende, né, que a obra dele tem uma grande importância para a cidade, e Salvador, de fato, é uma cidade na qual ele construiu muito, apesar de que em todo o país ele tem várias obras, né? Com 2 anos de formado, ele vai para Brasília, isso em 1957. E lá se desenvolve muito bem, né, nas obras da construção da cidade, né? Então, esse distanciamento, eu acho que vai muito por conta disso, né? Após a construção de Brasília, já durante a construção de Brasília, ele já tem contato com Oscar Niemeyer, né? E estreitam uma relação que perdura por longo tempo, não é? Se tornaram muito amigos e o Lelé sempre considerava o Oscar Niemeyer como o mestre dele. Então, essa relação com o Oscar Niemeyer foi muito forte, né? Como o Minho colocou, de se formar e logo em 2 anos estar em Brasília, deu um outro caminho, né? Abriu, na verdade, um país maior, né? Um país que não é mais só Rio-São Paulo, né? A Brasília também promoveu muito essa mudança de cenário da arquitetura brasileira, né? A gente sempre fala muito escola carioca, escola paulista, né? E o Lelé é uma nova escola, ele vai abrir uma nova escola, ele vai fundar uma nova escola, né? Uma nova universidade, que é a Universidade de Brasília. Eu acho que isso já mostra um caminho que sempre marcou ele de pioneirismo, né? O Lelé é uma figura que é pioneira, né, em vários sentidos, né? Ele sempre está se lançando na frente. E a figura que ele deixa para trás, quer dizer, o rio que ele acaba deixando, esse rio do Oscar, do Aldari Toledo, né, que foi um mentor no seu início de formação, se torna uma arquitetura que estava ali até os anos 50. Essa mudança da capital também muda essa mudança das obras públicas, né? Uma outra cara, um outro projeto de Brasil que o Lelé vai fazer, né? Esse Brasil industrial, um Brasil da industrialização, né? Do automóvel, que tem lá no plano Juscelino. Ele abraça muito esse projeto de país. Acho que isso é uma coisa que marca bastante ele. É um Brasil dos anos 60, né? Um Brasil industrializado e amplo, cada vez maior, né? Eu queria perguntar para vocês assim um pouquinho desse trabalho do Lelé no IAPB, né, no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, e o Lelé do canteiro de obras, né, do contato com pré-fabricado, da visita dele a países do leste europeu e contato com uma arquitetura, vamos dizer assim, brutalista, ao mesmo tempo já conectada com novos sistemas construtivos. Como é que foi essa base de formação dele também? Como que isso acabou influenciando também toda a trajetória do Lelé? Olha, esses registros dessa chegada de Lelé a Brasília, eu acho que são muito interessantes, né? E ele conta isso em várias entrevistas que a gente, inclusive, fez com ele em um período, e que eu acho que ali ele define várias questões de interesse para a sua carreira, né? E para a sua atuação depois, e inclusive como é que ele vai ser visto, né? Dali por diante. Ele chega a Brasília, como ele diz, para ser construtor. Ele não vai para Brasília como arquiteto. Ele chega, segundo ele conta, com o projeto dos apartamentos do IAPB na Superquadra 108 para construir, com a pouca experiência que ele tinha, de 2 anos de formado, 11 prédios de apartamentos com 5 andares, com elevador, como ele descreve, né?
como ele dizia muito nessa entrevista que nos deu, sobre o pouco conhecimento que ele tinha. Ele só tinha o conhecimento da escola de arquitetura, que ele fala naquele momento, e que ele tinha que estudar à noite, à luz do lampião, né? Para poder entender, por exemplo, como fazer a concretagem de um tubulão, as fundações daqueles prédios, né? Existe uma foto famosa dele, né, saindo de um tubulão desses, no canteiro de obras desses prédios, né? Eu acho que essa chegada dele, assim, num descampado que era Brasília, sem nenhum suporte, né, para a compra de materiais, por exemplo, né? Ele falava que várias vezes teve que pegar um avião, às vezes, para poder comprar um material na cidade mais próxima, que era Goiânia, né? E pegava um DC-3 para poder comprar material muitas vezes. Ou então tinha que encomendar o material da obra e ele conseguia através de um rádio. Nem telefone tinha que ir para uma fazenda em determinado dia da semana, que era a vez dele, que ele tinha lá no dia de sábado, me parece. Nesse momento ele fazia então o contato com o Rio de Janeiro e pedia os materiais que chegavam depois em caminhão. Essa primeira atuação dele lá em Brasília teve toda essa dificuldade, e ele fala no momento em que ele teve que fazer a construção dos barracões, né, do canteiro de obras, né? E como não tinha nenhum material, compra de material assim ao lado da obra, né, você não comprava nada, não tinha uma casa de materiais, enfim, não tinha nenhuma estrutura para se fazer nada. Ele então sentou e desenhou todos os barracões da obra segundo um projeto, né, de pré-fabricação em madeira. Fez todos os projetos, né, e identificou cada elemento dos barracões, né, dessa obra, e isso foi encomendado e as peças chegaram só para montagem, né? Aí ele faz uma observação muito importante. Ele se refere aí nesse momento à primeira obra dele pré-fabricada, em madeira, né? Os barracões dessas obras que eram, na verdade, os refeitórios, dormitórios, né? E toda a estrutura de uma obra que tinha coisa de 2.000 operários, né? Entre engenheiros e operários, né? Eu acho que a grande experiência inicial dele, e daí para diante tem muitas outras histórias, né? Eu queria contar aqui de como era mais ou menos a cara do IAPB, né, do Instituto dos Aposentados e Pensionistas Bancários, né, que era liderado naquela época por figuras como Carlos Leão e Aldari Toledo, né? O Leão, agora se não me falha a memória, ele fica acho que até 59, depois ele se afasta do IAPB. O Aldari e o Leão são dois tipos de arquiteto que a gente vê hoje, assim, como uma figura muito discreta. Eram grandes artistas, né, grandes desenhistas, eles são famosos muito por isso, né? Mas eles eram muito detalhistas nas suas obras, né? Quem vê a produção do Leão, as coisas que ele fez para a Lota Macedo Soares, algumas obras do próprio Aldari em Cataguases, um grau de exigência técnica muito grande que estava no IAPB, porque o IAPB era conhecido como um escritório de engenharia, né, um escritório técnico, com engenheiros, topógrafos, equipe técnica completa, né? E o Lelé, ele rapidamente se coloca nessa visão. Uma coisa que eu descobri muito sobre o Aldari, conversando com o Luiz Carlos Toledo, né, que é filho dele, que ele falava que o arquiteto precisava saber muito bem construir. Então, por exemplo, o Luiz Carlos Toledo, quando se forma arquiteto, ele não vai trabalhar com o pai dele, ele vai trabalhar no escritório do Bongart, vai trabalhar com o engenheiro que fez a construção do MES, né, do Ministério da Educação e Saúde. Ele fala, não, precisa conhecer engenharia. E o Lelé tem isso também, né? Ele já isso na faculdade, ele fala de uma importância de um professor de cálculo que ele tinha, um curso muito forte tecnicamente. E aí, quando ele vai para o canteiro, ele assume, né, como o Minho contou aqui, de organizar, criar um método, criar um processo para aquilo tudo. Quer dizer, ele veste essa farda aí de engenheiro e arquiteto, né, e responsável aí como um construtor mesmo lá na obra. Ele vai chegar até dragar areia, né? Ele conta isso também em entrevista, que ele vai fazer o que for possível para executar as obras no canteiro lá em Brasília, né? Ficar conhecido, o Juscelino vai atrás dele, porque ele já edificou o edifício de ponta cabeça, como dizia, né? Ele vai fazer primeiro a cobertura, para depois fazer os fechamentos, para que ele pudesse trabalhar já coberto no canteiro. São coisas assim que deu logo um destaque para eles, dessa capacidade dele técnica.
Ele vai para Salvador depois dessa experiência de Brasília, correto? Então, muita coisa ainda acontece em Brasília, né, até ele chegar em Salvador. Mas sim, a chegada aqui se dá numa parceria com, então, Mário Kertes, né, uma pessoa que estava na incumbência de cuidar de algumas questões importantes para a cidade. Ela vem a se somar, observando principalmente que era necessário fazer saneamento básico na cidade, né? Então, eles fazem um trabalho grande na bacia do Rio Camurugipe, em que são construídas as escadarias drenantes, que são tão importantes aí como estruturação e possibilidade de construção nessas encostas que eram as favelas, íngremes, né, com material solto, né, produzida na Renurb. E, principalmente, assim, com a preocupação de ser possível construir, ele pensa em elementos que sejam leves, possíveis de serem carregados por 2 pessoas, né? Então, para construir nessas encostas, ele pensa numa coisa que é possível, né? Mais uma vez, reforça essa característica importante na personalidade dele, né? No ser dele como construtor, de tornar as coisas possíveis, né? De fazer o melhor possível, né? Nenhuma pretensão, né? Com aquela vontade de resolver, né? De fazer o melhor, né, possível. Acho que seria bacana a gente falar da experiência da universidade, né, da UNB. No caso do UNB, né, é logo depois, né, da fundação de Brasília, né? Darcy Ribeiro vai ser o primeiro reitor da UNB. O Oscar Niemeyer assume, né, o departamento de arquitetura na universidade, a escola de arquitetura, e convida a Lelé para fazer parte, né, integrar a equipe de professores da universidade. E Lelé, naquele momento, ele assume, inclusive, as disciplinas da área técnica, né, de construção, né? Isso muito em cima mesmo dessa imagem que ele já tinha perante lá os arquitetos, as pessoas que estavam envolvidas lá na construção da cidade. Aí vem toda uma questão que tem a ver com a construção da própria universidade, né? Que muitos prédios são projetados em pré-moldados, né, de concreto. Muitos desses prédios, projeto de Oscar Niemeyer, outros não, até, por exemplo, apartamentos para professores da universidade é projeto de Lelé, também em pré-moldados de concreto. Mas antes desse edifício de apartamentos para professores, Lelé faz e desenvolve também métodos de construção para, por exemplo, o Instituto de Ciências, né? E outros prédios. O prédio da Escola de Arquitetura também está registrado, inclusive, num filme da época dessa construção dos prédios, um filme interessante, que Lelé coordena os trabalhos, né? Mas aí aparece uma intenção, surge uma intenção de se criar dentro da universidade uma fábrica de pré-moldados para poder fazer a construção do restante dos prédios do campus, né? Nesse momento, então, Darcy Ribeiro propõe, né, e faz com que uma equipe de arquitetos, né, viajem para o leste europeu, onde se desenrolava ali uma série de tecnologias, né, uma série de trabalhos de construção, de reconstrução das cidades alemães e polonesas, Tchecoslováquia e russas, né, a partir da tecnologia da pré-fabricação de elementos pré-moldados para essa finalidade de reconstrução de edifícios, de apartamentos, enfim. E Lelé vai para essa viagem. Quando ele volta, ele encontra, então, a situação já se desenvolvendo da questão do golpe militar de 64. E aí, nesse momento, vários professores vão ser demitidos da universidade, o Oscar Niemeyer vai ser exilado e o Lelé consegue ficar há um tempo ainda e fica em Brasília e vai se desenvolver aí com escritório, vai montar escritório antes de vir para Salvador, né? Então ele vai ainda fazer obras como a Desbrave, a Planalto, o Hospital de Taguatinga, né? E outras obras até que na década de 70, no início da década de 70, ele vem para Salvador. Mas aí tem um convite que é feito, o Mário Kertes nessa época ainda é o secretário de Planejamento do Governo do Estado da Bahia, e o Lelé é convidado para fazer os prédios das secretarias de Estado no Centro Administrativo da Bahia, que são prédios muito conhecidos, né, em pré-moldados de concreto. Qual o ano, mais ou menos, que é essas experiências aí que ele vai para Salvador? Os projetos das secretarias são de 1973, né? E o centro ele vai ficar pronto em 75. Então a primeira vinda, né, o primeiro contato, né, com a cidade se dá nessa época, no início da década de 70.
ele estreita a amizade com o prefeito, naquele momento que era o secretário de planejamento, o Mário Kertz. Também vai encontrar outros companheiros dele da época da Universidade de Brasília, como o Roberto Pinho, né, que é um antropólogo, Roberto Pinho, e que vai ter um papel muito importante nas administrações de Mário Kertz e também em vários momentos da carreira de Lelé. E o design industrial também, Alex Chacon, que também foi companheiro na Universidade de Brasília e que estava atuando aqui em Salvador em órgãos do governo do estado. Esse é o cenário, assim, inicial dessa primeira vinda de Lelé para Salvador. E a Sheila comentou, né, de um trabalho do Lelé em Salvador com a parte de infraestrutura urbana, né, Sheila? E aí depois ele foi trabalhar, se eu não me engano, aqui na parte do sistema de transporte, também de Salvador. Uma coisa que eu gosto muito de comentar nessa questão dele em Salvador, em 79, quando está na Remurb, é uma situação em que o Lelé se coloca numa posição de abraçar o problema, como se fala hoje em dia, na raiz, né? O problema no cerne da questão. Quer dizer, ele vai trabalhar com o Minho, que faz parte da equipe, com o Frederic Schill, né? Ele vai desenvolver o uso da argamassa armada, como a Célia estava comentando, que é como um concreto, só que não há o uso de pedra, né, de granulados maiores, né, a quantidade de cimento maior também na massa, e isso consegue uma peça com peso muito menor do que seria uma peça de concreto. Isso daí permite que a construção possa se realizar em situações muito difíceis para um maquinário maior. O Lelé sempre coloca isso importante, que a necessidade de maquinários pesados, né? Porque a visão que todo mundo tem sobre a industrialização é exatamente pela de redução do tempo de execução da obra, mas também pela redução de mão de obra. E o Lelé viu ao contrário disso. Ele falou, não, eu posso reduzir os insumos da obra, eu posso reduzir a quantidade de material gasto e diminuir o desperdício, não necessariamente desempregar uma grande quantidade de mão de obra que pode estar, sim, sendo muito útil na montagem das peças. Se eu trabalhar com peças mais leves, eu não preciso gastar dinheiro em aluguel de máquinas pesadas, de gruas, de braços mecânicos para transportar essas peças, e vou poder agir dentro de uma situação muito delicada urbana, que é as áreas de favela, que muitas vezes não há espaço para a entrada nem sequer de um caminhão. Então você poderia parar ali um carro menor, uma caminhonete, e descer esses materiais e ser executado ali, sem quase nenhuma remoção dos moradores daquela região. Mas acho que é uma questão muito ideológica dele, de saber que o arquiteto poderia contribuir naquilo que muitas vezes não é esteticamente mais atrativo, né? E sim uma área que as questões urbanas são mais latentes, os problemas sociais são mais latentes. Acho que é importante acrescentar também aí nessa fase o uso das passarelas, né? O Adilson chama atenção sobre a infraestrutura, também transporte, né? O que é importante como paisagem até na cidade de Salvador, né? A construção dessas passarelas. Antes de tudo, liga parte dos vales com as colmeadas e também os bairros entre si. Voltando um pouco à questão das escadarias drenantes, né? Recentemente nós tivemos o prazer de ter conosco nas nossas aulas, juntamente com a professora Sheila e o professor André Marques, numa disciplina, um curso de extensão que a gente tem feito na UFBA sobre a obra de Lelé, a companhia do antropólogo Roberto Pinho, que muito gentilmente tem contribuído com as nossas aulas, né? E ele tem contado histórias também muito interessantes. Os relatos que ele fez nessa nossa disciplina, do primeiro contato, não é, com Lelé, da cidade, não é? Porque depois do centro administrativo, o Mário Kertz, que era o secretário de planejamento daquela época, lá em 73, 75, ele vai se tornar prefeito indicado, né? Estamos em 79 e ainda é a ditadura e não existia a eleição no país, então o prefeito era indicado pelo governador, e o governador, que era o governador da época da construção do centro administrativo, Antônio Carlos Magalhães, o ACM, vai indicar o Mário Kertz para governador da cidade, né? Mas nessa época o Mário Kertz já era amigo do Lelé, Roberto Pinho, já existia uma relação de confiança entre eles, né, e de certa maneira de ver a cidade, enfim, existia um projeto, né, para a cidade. E ele convida Lelé, então, para coordenar os trabalhos da Companhia de Renovação Urbana de Salvador, que era uma empresa que já existia em papel de uma administração anterior e que o Mário Kertz resolve, então, tornar realidade. O Lelé vai ser, então,
esse coordenador da Renub, e a primeira visita que Lelé faz, ou o contato que Lelé faz da cidade, procurando conhecer melhor a cidade de Salvador através de um voo de helicóptero, né, juntamente com Roberto Pinho, define então a estratégia de ataque, né, aos problemas iniciais, assim, que eles tinham que fazer, as ações iniciais. E o prefeito, ao perguntar a Lelé o que ele achava que devia ser feito, Lelé diz, tem que ser feito saneamento básico, drenagem, esgoto e tal. Quer dizer, veja, um arquiteto que participou da obra de Brasília, ao lado de Oscar Niemeyer, com obras importantes, edifícios, enfim, palácios e tal. Ele chega em Salvador e refaz essa declaração. É de uma clareza, né, de pensamento e de uma disposição de resolver os problemas, né? Porque a obra de saneamento não aparece, né? Boa parte fica enterrada. Nesse caso, as escadarias drenantes, os canais, são elementos importantes para essas comunidades que receberam esses equipamentos. Queria aproveitar esse seu relato, Minho, também para falar um pouquinho do que o André comentou sobre que o Lelé ia no cerne da questão, né? Eu acho que tem um pouco dessa clareza e um pouco também de uma sensibilidade que talvez o campo da arquitetura foi perdendo ao longo das décadas seguintes, né? Mas isso deu para ver nos relatos que vocês fizeram da preocupação dele do desenho do canteiro de obras, na utilização de um sistema construtivo, mas pensando no trabalhador, aquele que está no canteiro, indo para uma outra cidade, vendo seus problemas urbanos, né? Ele de fato abraça o centro da questão. Inevitável a gente não falar da questão da educação, né? Quando o Darcy convida para que ele também pense, aí no caso também em parceria com o Niemeyer, os projetos escolares, né, para os CIEPs e para os CIACs. Como é que foi essa fase dele? Assim, ele abraçou também essa causa da educação, assim como ele abraçou essas causas que foram perpassando o trabalho dele, até ele chegar nesse momento aí, década de 80? Essa relação dele com o Darcy é muito antiga, e eu queria mostrar aqui também como o Lelé sabia o momento dele na história, digamos assim, que ele estava vivendo, né? Ninguém vive sabendo o que vai acontecer. A coerência dele, saber o que ele estava preparado para fazer e tomar certas decisões que eu acho que foram interessantes quando a gente está contando a história dele. Lelé conheceu o Darcy Ribeiro no escritório do Aldari Toledo. O Aldari fez o primeiro Museu do Índio no Rio de Janeiro, ali na região do Maracanã. Era um casarão antigo que foi reformado para ser o Museu do Índio. Ele conheceu lá como estagiário, digamos assim, do Aldari. O Aldari Toledo, apesar de não ser uma figura conhecida hoje na arquitetura brasileira, era sócio. Ele tinha, na verdade, 3 escritórios ao mesmo tempo, durante os anos 50, 57, por aí. Ele tinha um escritório do Fundão, junto com o Jorge Moreira e o Hernani Vasconcelos, que são da equipe lá do Ministério, e o IAPB, com o Carlos Leão, que também é outro lá do Ministério, né, da equipe do Ministério, e o escritório próprio. Esse projeto do Museu do Índio foi no escritório particular do Aldari. Ele vira o reitor da universidade e vai fazer o projeto que já tinha um plano do Lúcio Costa, o campus e tal. Ele não conversa primeiro, isso está no livro, numa das últimas publicações que o Lelé escreveu sobre a UNB, lá quando ele construiu o Beijódromo, né, o Memorial Darcy Ribeiro. Ele conta que o Darcy Ribeiro foi falar para eles fazer o projeto da universidade. E ele falou, não, eu me comprometi com o Oscar para um outro trabalho, é um trabalho da Nova Cap, eu estou comprometido com o Oscar Niemeyer. O Darcy Ribeiro não conhecia o Oscar Niemeyer, mas os dois, quando se conheceram, criaram uma amizade estrutural na vida dos dois, né? Foi queijo quando conheceu o presunto, né? Aquela coisa do misto quente, uma relação que foi para a vida toda, né? Em Minas a gente diria que é goiabada com queijo. E goiabada com queijo, exatamente. E que o Lelé deu sempre muito apoio, ainda mais pro Oscar, nessas questões, principalmente técnicas. Que aí você colocou uma questão que eu acho importante, porque eu quis contar isso, porque assim, quem estava fazendo a cidade universitária lá no Fundão, a Federal do Rio de Janeiro, era o Aldari com o Jorge. Uma pessoa que já estava fazendo uma universidade, e o Lelé tinha contato a Alda Rabelo Cunha, esposa do Lelé, trabalhava com o Aldari no escritório do ETUB, para vocês verem como havia esse contato com a escola carioca, que a gente estava falando no início da conversa. Quer dizer, na hora que depois isso, lá quando a experiência de Abadiani, que é para mim cinematográfica, a cena, de imaginar aquela construção
feita com recursos da venda de um automóvel, acho que de um Opala, do prefeito, para construir escolas pré-fabricadas. E chega o Brizola com o Darcy Ribeiro de helicóptero e vê a experiência, fica encantado com aquilo. Se leva o Lelé para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele vai fazer um projeto de implantação de escolas, em que a escola que vai mais aparecer não é a escola do Lelé, não são as escolas pequenininhas, os postos de saúde, as obras que vão ficar conhecidas são os CIEPs, né, os projetos do Oscar Niemeyer, com um sistema pré-fabricado de baixo investimento tecnológico, né, um canteiro um pouco mais fácil de execução para as construtoras, né, para o investimento das construtoras. O Lelé vai desenvolver um sistema de argamassa, vai montar uma fábrica ali atrás do Sambódromo, que é aí sim um grande investimento para a construção de unidades Casa da Criança, né, que chamava assim, dentro de áreas de favela, um projeto muito mais discreto do que os projetos do Oscar Niemeyer, que eram realmente projetos muito maiores, né, que marcou, né, inclusive ganhou o apelido de Brizolão. Esse salto, né, que ele dá de Abadiânia para o Rio de Janeiro, né, e depois para Salvador, porque aí é que a gente tem esse desenvolvimento das fábricas, né, que a gente percebe, né, que de fábrica para fábrica ele vai melhorando os componentes em argamassa armada, até chegar na última fábrica que a gente ainda vai falar aí, que é a fábrica que foi montada para a rede SARA de hospitais, né? Mas antes disso tudo, entre a fábrica do Rio de Janeiro e o SARA, e logo depois do Rio de Janeiro nós temos a segunda fábrica em Salvador, que foi a FAEC, né? Já na segunda administração do Mário Kertz, que era a fábrica de equipamentos comunitários da Prefeitura de Salvador. Isso foi em 1986, foi uma iniciativa assim, baseada nas experiências do Rio de Janeiro, né, mas com algumas características específicas da cidade de Salvador, como, por exemplo, a criação da escola em pré-fabricado de argamassa armada em 2 pavimentos. No Rio, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele não tinha um segundo pavimento. As escolas eram térreas ou tinham um terraço que era utilizado, né, na cobertura das escolas ou das casas da criança, né, como eram chamadas algumas. Mas em Salvador, ele cria, então, as escolas em 2 pavimentos, por conta, inclusive, da dificuldade de se achar terreno nas comunidades de Salvador, não é? Havia necessidade de um segundo pavimento para concentrar maior número de salas, essa coisa. Mas, durante a FAEC, existia um programa de transporte, aí voltando àquela pergunta inicial que vocês fizeram. Na primeira gestão do Mário Kertz, surgiu um programa que chamou-se Bonde Moderno, que era uma proposta de se criar um sistema de bonde, né? De uma linha que ia percorrer o centro antigo da cidade, na Comeada. Não sei se vocês conhecem Salvador, mas iria do Campo Grande à Praça da Sé, passando por aquelas avenidas tradicionais da cidade, Avenida 7, Rua Chile, enfim. Esse programa não foi adiante, ficou o estudo, e quando na segunda gestão do Mário Kertz, aí se retoma, então, uma proposta de transporte, mas aí já para ser implantado nas avenidas de vale da cidade, né? E se adotaria, então, a tecnologia do VLT, né? E aí, nesse programa, havia proposta de se implantar as passarelas que a professora Cela se referiu, que são passarelas que, além de permitir o acesso ao sistema de transporte de massa desse VLT, no fundo dos vales, nas avenidas de vale, iriam também fazer a ligação entre as cumeadas desses morros de Salvador, onde acontecem os bairros antigos, né, próximos ao centro da cidade. Esses bairros tinham uma conexão natural através dos vales, e com a construção das avenidas de vale, essa conexão se desfez, né, e isso dificultava a mobilidade das pessoas, né, e Lelé, numa leitura correta da malha da cidade, ele propõe, então, essas passarelas que estão até hoje, né, que foram replicadas em várias situações na cidade. Essa questão das passarelas aí é bem importante, né, para entender como ele faz essa leitura, né? Me chama de correta, uma palavra que ele costumava usar assim, porque ele queria sempre fazer aquela coisa certa, né? De fato, assim, tem uma relação muito íntima com o que é a paisagem da cidade, né? Que reforça, né, e religa essas conexões pelo topo. É interessante a gente lembrar do que é a diferença dessas primeiras fábricas em relação ao CTRS, né, que é o Centro de Tecnologia da Rede SARA, que ele começa a usar, e mais largamente, as estruturas
com aço, além dos pré-fabricados, né, em concreto e argamassa. E nesse caso, como é que foi essa construção, essa relação da produção fabril das escolas, e tem alguma relação com as passarelas também? Adilson, na verdade, as escolas, essas que foram feitas aqui em Salvador, elas foram fabricadas anteriormente até às passarelas. As passarelas vieram um pouco depois, mas sim muito próximo, né? Eu diria que talvez de um ano para o outro, a FAEC ela funcionou. Teve uma vida curta, na verdade, sobre a direção da equipe de Lelé, não é? Sobre a coordenação de Lelé. Ela foi criada em 86, começou a funcionar em 86 com a construção do Palácio Tomé de Souza, não é? É a sede da prefeitura. Começou com esse palácio, depois com as escolas, as creches, e logo depois se partiu então para o programa de implantação das passarelas. A história do Palácio Tomé de Souza, eu acho que é uma história ótima para contar, né? O Palácio Tomé de Souza, né, não é a primeira experiência do Lelé com estrutura metálica. Ele já tinha feito um projeto em Brasília, né, do clube lá da Associação Portuguesa, que é um projeto que já tem até, inclusive, um shed desenhado, né, na estrutura e tal. Mas o Tomé de Souza é uma obra, eu acho, de um radicalismo enorme, assim, no sentido, como a Sheila colocou muito bem, no sentido correto aí de se fazer algo rapidamente, com um sentido de permanência, quer dizer, que a obra tivesse, mesmo sendo uma obra que poderia ser transitória, sei lá, poderia até repensar outra coisa naquele lugar. O Lelé falava isso, o Tomé de Souza deveria ficar lá para sempre, porque a obra é minha, eu deveria ficar ali para sempre, mas que ela está correta como implantação e como proposta. O Palácio Tomé de Souza, que é a sede da prefeitura, foi uma obra que fazia parte do plano de governo do Mário Ketts, de trazer a prefeitura para o centro de Salvador, ali do lado do elevador Lacerda. O que é muito curioso, porque o Lelé falava bem disso, eu conversei com ele exatamente sobre isso, porque assim, o elevador Lacerda é o símbolo de Salvador. Qualquer pessoa que vá a Salvador, né, para ver o carnaval, para ver uma apresentação lá de carnaval, né, um trio elétrico, e depois tira uma foto do lado do elevador Lacerda, não tira a foto do edifício do Lelé, às vezes não repara no edifício do Lelé, mesmo sendo um projeto extremamente que discute aquela cidade e todo o seu tempo, todos os seus 500 anos de plantação ali, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Salvador, e ali tem 3 arquiteturas bastante emblemáticas, né? O elevador, a obra do Lelé, e o Palácio dos Governadores, se não me engano, né? Isso. Você tem uma tríade ali de 3 tempos diferentes e que representam de alguma forma Salvador, assim, né? A construção ao longo dos anos, assim. Lembra qual foi a data da demolição? Porque onde está o Tomé de Souza era uma biblioteca, a primeira biblioteca construída no Brasil, municipal do Brasil, né? E tinha um outro edifício que era o arquivo público, né? E tinha também um outro prédio que eram as delegacias, né? Era uma central de delegacias também, ali próximo. Isso é interessante, André, porque eu me lembro bem que os prédios foram implodidos. E foi uma das primeiras implosões de prédios no Brasil. Me lembro bem, eu passei um dia depois da demolição, estudante ainda, nem pensava em arquitetura, mas passei e vi os prédios no chão, né? Isso deve ter sido em torno de 72 para 73, mais ou menos. É aquela música do Gilberto Gil, né? Tudo que tem na Bahia, a primeira vez foi na Bahia, né? O primeiro negro no Pelourinho foi na Bahia, todos, né? Tudo que aconteceu foi lá. E aí, quando tem essa demolição, quer dizer, depois se constrói um estacionamento e o Lelé implanta o edifício sem fundações, ele está implantado sobre o estacionamento, que era conhecido como o cemitério do Sucupira, né? Do Bem Amado, lá que queria inaugurar o cemitério, mas ninguém morria para inaugurar o cemitério, né? Foi exatamente nessa época. Mas você sabe por quê, né, André, que tinha esse apelido? Na verdade, os prédios foram demolidos, foi feito um subsolo, onde havia um estacionamento, ficava no subsolo, e em cima foi feita uma laje e se fez lá uma praça seca, né, com uns canteiros que ficaram lá abandonados e não tinha nenhuma expressão assim, né, na praça principal da cidade, na praça de fundação da cidade, né? E não conectava com o nível da praça que dá acesso para o elevador, né? Quer dizer, ela estava mais alta, né? Ficar um pouco mais alta, coisa de talvez 1 metro acima, 80 centímetros acima do nível da praça. Exatamente. Criava uma situação que o Lelé falou, extremamente... A praça estava desenhada e aquela outra praça do elevador estava desconectada. Quer dizer, quem estava ali
na frente do elevador Lacerda, quem montasse uma barraquinha, quem tivesse ali, era um ambiente, aquele é um outro espaço, né? É uma coisa forte isso da arquitetura, né? Porque você rompe, mesmo não sendo uma parede, você está rompendo a praça em duas partes. Quando o Lelé implanta o edifício, aí pousa o edifício ali, né, cria aquelas patas metálicas ali em cima do cemitério do Sucupira, né? Ele reconecta aí com o uso dos desníveis, né, trabalhando uma plataforma elevada. Ele busca uma relação entre os volumes do edifício, isso é muito claro no projeto, entre o edifício aí moderno, dos anos 80, né, do final aí do século 20, e com o edifício histórico na frente, né, que já é um edifício eclético, e o elevador Lacerda, que é um Art Deco, né, o famoso dente de ouro, né, na Baía de Todos Santos. Ele conecta aquilo e põe isso dentro de um contexto histórico, que é uma obra, assim, naquele período, eu falo isso no meu livro sobre essa relação. Por exemplo, o Norman Foster vai fazer um projeto na França, do lado de uma ruína romana, com os mesmos princípios que o Lelé pratica ali, de deixar a obra do seu tempo, uma obra feita de chapa dobrada, extremamente leve, porque, como eu falei, ele pousa em cima da construção antiga, e com aço cortem aparente, né? Ele usa ainda alguns elementos em cores, que também é uma coisa que ele começa a usar na Bahia primeiro, né? Quando você falou das escolas, além de 2 andares, a presença do Atos começa a aparecer aí. Porque também, um comentário que eu achei muito interessante do Roberto Pinho sobre o Lelé em Salvador é que havia críticas sobre ele, porque mesmo o projeto, por exemplo, eu cheguei a comentar isso por Lelé, o projeto Tomé de Souza foi muito criticado por diversas pessoas, né, Ninho? Ainda hoje, né, ainda existe alguma resistência. As pessoas acham que não deveria ser aquele prédio que quebra a proporção da praça, e tem uma série de considerações. Mas antes desses prédios que foram demolidos, né, na década de 70, os 2 prédios que foram implodidos, antes desses 2 prédios, havia uma edificação que era a Casa da Moeda da Bahia, no local desses 2 prédios, e que esse prédio da Casa da Moeda da Bahia era um casarão muito bonito e tinha a sua lateral, né, com o desenho do telhado e 2 águas predominando, e fazia uma espécie de arremate de todo aquele conjunto arquitetônico que vem desde a Praça da Sé até a Praça Municipal, passando pela Igreja da Misericórdia e a Ladeira da Misericórdia, né, que a Lina Bobardi depois vai fazer algumas intervenções também. Esse casarão, ele fazia uma espécie de composição com a lateral da Igreja da Misericórdia, né, que tem um certo desenho que não condiz mesmo com a fachada, por exemplo, da igreja que dá para a rua ali, que vai dar na Praça da Sé. A Casa da Moeda é demolida em algum momento, que eu não sei lhe dizer quando foi, vão ser construídos lá para meados dos anos 20 e 30, esses prédios, né, da biblioteca e do arquivo. Esses prédios ainda fazem uma certa composição ali com a fachada da igreja. Quando esses prédios são demolidos, esse desenho, né, da lateral da igreja e dos casarões que vão ali descendo a igreja aparecem, né? É um tratamento de lateral de casa, de lateral de que não tem nenhuma expressão mais interessante, eu diria, como contribuição para aquele espaço, né? Lelé, com o projeto dele, ainda tem essa preocupação de fazer uma composição ainda com a lateral da igreja, com esses casarões que ainda descem ali a ladeira, né? Também uma outra questão que é pouco comentada, mas ele também teve essa preocupação, né? Além de fazer a instalação, a implantação do prédio bem no eixo, né, do outro prédio, que é o Palácio dos Governadores do outro lado, né, o Palácio Rio Branco. Cria aquele palco na frente. Que é um palco na frente, que tinha todo esse sentido também, né, André? O Mário Kertz foi eleito a maior votação naquela época. Quando ele deixa a primeira gestão como prefeito indicado, ele volta na segunda gestão como prefeito eleito com a maior votação no Brasil. Então, ele é muito bem visto pela população, e esse palácio ele tem esse caráter assim, de fixar a ideia de que a prefeitura não pode deixar o centro da cidade. O centro da cidade ele se esvaziou quando o governo do estado saiu do centro da cidade, né, na década de 70. O novo centro comercial da cidade foi deslocado para aquela região que se denominou Iguatemi, por causa do shopping Iguatemi, que tinha essa designação na época. O centro antigo da cidade hoje se luta, né, para poder se revitalize, né?
e tem a vida própria, né? Que é uma questão séria que a cidade sofre, né? A gente queria primeiro começar a falar um pouco da relação que o Lelé tem com os hospitais, né? Ele faz um primeiro hospital em Taguatinga, se eu não me engano, né? Eu acho que é um dos primeiros hospitais que ele faz. E parece que ele teve uma história com um acidente que ele teve com a esposa e teve a oportunidade de estar num hospital e aí, não sei exatamente a história exata, mas parece que ele teve um insight e começou a perceber que os equipamentos não eram tão adequados assim. Como o Lelé é tão conhecido pelos hospitais da Rede Sara e por esse trabalho importante que ele tem, não só da pré-fabricação, mas da questão ambiental dos hospitais, ventilação e tudo mais? Eu puxei um pouco essa conversa quando lembrei de como os hospitais da Rede Sara, a partir de certo ponto, começam a trabalhar muito mais com o elemento metal, né? Mas a observação do Lelé sobre os ambientes hospitalares é assim, a partir do ponto de vista de quem é usuário ali do ambiente, né? É importante a observação dele, especialmente no que diz respeito à ventilação e iluminação natural, que é, assim, no hospital aqui de Salvador, lembro, né, assim, caminhando ali pelas galerias, né, uma importante insuflamento de ar, né, a partir das galerias que são subterrâneas. Então todo o hospital é construído sobre uma estrutura de galerias, né, que ao mesmo tempo facilita os reparos todos necessários e também capta essa ventilação para ser insuflada nos ambientes a partir de alturas nas paredes, né, abaixo, nas divisórias, com saída pelos sheds, né. Então ele faz o ar entrar e circular pelo edifício inteiro, né? E outra coisa bem importante no que diz respeito aos hospitais é a criação das camas-macas, né, que possibilita aos pacientes se deslocarem pelo hospital, né? Então, como os doentes do aparelho locomotor são geralmente pessoas que ficam muito tempo dentro do ambiente hospitalar, e uma diferença enorme para a qualidade de vida dos pacientes dentro do hospital e ajuda muito no que é a recuperação da saúde, né? Poder circular, não ficar preso num ambiente fechado, né? Um ambiente iluminado naturalmente, ventilado naturalmente, tendo contato com as pessoas, né? Os outros pacientes, podendo circular pelo hospital. É maravilhoso, né? Podendo sair ao sol, né? Entrar na água, né? Enfim, faz parte da recuperação e o equipamento aí que é a cama-maca tem uma importância grande nisso, né? Com a questão da iluminação e ventilação naturais. A concepção dos túneis que provoca o efeito, né, de redução de temperatura pelo uso da umidade, né, de limpeza do ar, inclusive, é uma coisa que salta os olhos quando você está dentro do edifício, né? Eu, quando visitei, peguei em dezembro, né? Estava um dia quente, não muito quente, mas eu me lembro que eu estava com o Newton, visitando Newton Bacelar, né? Que faz a manutenção do edifício, né? Do CTRE, do Sara, né? Lá de Salvador. E aí a gente entrou nos túneis, obviamente nos túneis a sensação ainda é muito maior da diferença de temperatura, mas dentro dos ambientes do hospital é impressionante aquela situação de que você não sente o confinamento, né? Que como a Sheila colocou muito bem, que o paciente não se sinta confinado àquele ambiente, ele possa saber em que horário do dia, se está escurecendo, se vai chover, né? Ele pode perceber isso. Uma passagem que eu acho engraçada, assim, que ouvi do Paulo Bruna, né, do professor Paulo Bruna, sobre quando uma vez ele visitou isso, parece que nos anos 90, assim, quando o hospital estava recém-inaugurado, ele estava com o Lelé e disse que começou a escurecer e de repente ele viu os pacientes puxar uma mantinha. Para quem está aqui aclimatado com São Paulo, obviamente aquele clima de Salvador nem era tão frio assim, né? E a pessoa puxando uma mantinha assim para se cobrir e fechando as ventilações baixas que são próximas da altura da cama-maca. E aí ele falou, porque aqui o pessoal começa a sentir frio esse horário, o sol vai embora, o edifício começa a sentir frio. Mas aí o Leonardo explicou, em cima dessa ventilação que eles conseguem fechar, em cima tem uma para garantir a asepsia do espaço, quer dizer, não seja fechada para garantir que não haja um contágio horizontal, né, do ar, né, quer dizer, um paciente saturar aquele espaço rapidamente, o que é muito comum em alguns hospitais, né, com uso de ar-condicionado, com pouca renovação de ar, quer dizer,
Se você tem um ambiente em que há uma produção enorme de CO2, né, e ele vai estar completamente carregado de vírus, né, como a gente está ouvindo agora tanto sobre o Covid-19, né. Troca de ar é constante no Saara, né, ela mantém o ar sempre higienizado. Isso é uma solução incrível que o Lelé aplicou com maestria, né. A questão do acidente é fato, né? Ele vinha com a esposa dele de carro fazendo uma viagem de retorno a Brasília. Ele se acidenta e vai ser levado então para um hospital de Brasília, onde vai ser atendido. Ele tem ferimentos, mas a esposa dele, a arquiteta Alda Rebelo, ela vai ter que passar lá, parece, um período de 60 dias. Ela sofreu fraturas da bacia, enfim. E eles vão ser atendidos por um médico jovem que voltou da Inglaterra, de recente curso na Inglaterra, que é o Aloysio Campos da Paz. E durante o período em que Lelé fica hospitalizado, eles conversam muito a respeito do funcionamento do hospital, dos ajustes, não é? E o próprio Aloysio Campos da Paz pede a Lelé, naquele período ainda no hospitalizado, para que fizesse algum projeto para um ambiente ou outro, alguns layouts, né, que Lelé desenvolveu a pedido do Aloysio Campos da Paz. Bom, se tornam amigos, né? Aloysio Campos da Paz toca pistão, Lelé toca piano, enfim, também através da música eles fazem alguma relação também. A partir daí vai acontecer, né, mais para frente, o projeto do Saara, da rede Saara, que naquele momento ainda não é a rede, né? Se aproveita então um pequeno hospital que existia em Brasília, uma iniciativa da mulher do presidente, né, Juscelino Kubitschek, a dona Sara Kubitschek, que cria um hospital para crianças, chamado Sarinha, lá em Brasília. Tem esse nome no início, depois vai se tornar a base para a construção do Hospital Saara Centro, que é esse primeiro hospital da rede Saara que Lelé faz. É um hospital que tem uma área de internação em pavimentos, são enfermarias e apartamentos em vários pavimentos, né? Uma área técnica e em ambulatorial térrea, já cobertos, né, com sheds. E Lelé vem trabalhando essa questão dos sheds desde muito antes, assim, desde a Planalto, uma concessionária de veículos que ele faz em 72, e até antes disso, no próprio hospital de Taguatinga e também na Desbrave, que era uma outra projeto de 68, se não me engano, uma outra concessionária. Então essa história do shed vem também evoluindo na obra dele, desde Brasília, em concreto em primeiro lugar, depois em argamassa armada e depois nos hospitais da rede Saara em aço, né? Vocês estão falando da rede Saara, né? Eu me lembro bem, assim, eu ainda era estudante de arquitetura. Uma coisa que ficou marcante para mim foi na época do acidente do Herbert Viana, de ultraleve, né? Ele se recuperou no Saara. E eu me lembro direitinho de uma matéria, acho que não lembro qual programa que foi, dele voltando lá depois da recuperação e fazendo um show no Saara. E os enfermeiros, os pacientes, claro, eu não tinha essa clareza, mas aí escutando vocês e tudo mais, dá para perceber que existia no projeto também essa sensibilidade de possibilitar os pacientes movimentarem no espaço. Acho que tinha essa preocupação não só técnica, mas com o humano que estava ali em recuperação, né? Então isso para mim é talvez uma das imagens mais fortes que eu tenho da arquitetura do Lelé, por não ser profundo conhecedor. Um pouco em cima disso, eu queria saber de vocês, assim, se vocês pudessem sintetizar o legado dessa obra do Lelé, como é que vocês sintetizariam? Qual foi a contribuição, qual é o legado do Lelé para uma nova geração de arquitetura, de arquitetos, arquitetas e da arquitetura brasileira que está tão necessitada aí de novos ares e tudo mais? Eu acho que é um homem de grande coragem, né, de muita luz, de muita lucidez e de muita vontade de realização, né? Inspiradora a obra dele, os aspectos, né, mas difícil sintetizar, né? Difícil mesmo, mas eu vou tentar pensar o seguinte, eu acho que uma coisa que o Lelé deixa de legado, que para mim me marcou muito, marcou bastante mesmo quando eu era estudante. Eu acho que eu vi o Lelé a primeira vez, eu estava acho que talvez no segundo ano da universidade, e uma das coisas que me marcou, assim, que me encantou de ouvir dele, é que ele era um arquiteto que dizia que errava. Ele dizia sem nenhum medo que aquilo não estava bom, aquela solução ainda não era o que ele pretendia chegar. É muito comum na leitura sobre arquitetura a figura de que, por exemplo, um arquiteto fez a sua obra-prima, aquele seu projeto, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu acho que ele vai me perdoar,
desse jeito, o próprio Oscar Niemeyer da Pampulha, né? Na Pampulha está toda a genialidade do Oscar. Mas o Oscar vai ser cada vez mais genial. Muitas vezes a gente lê a genialidade ali na Pampulha. O Lelé, ele é um cara, um arquiteto que é nítido, a transformação dele é muito fácil de ver que ele era um arquiteto que começou muito bem, começou com uma obra genial como a Casa dos Professores, no Apartamento dos Professores lá na Colina. São obras incríveis, gritam os olhos quando você vê aquele projeto. É um projeto que encantou o Lúcio Costa, imagina, gente, ele é jovem arquiteto, mostrar aquilo para o Lúcio Costa ficar encantado com aquilo, e depois fazer um hospital como aquele Sara Hill, né, como Sara Hill, uma obra espetacular, com espaços. Eu me lembro a primeira vez que eu fui como visitante, como acompanhante do paciente, que era o Luiz Carlos Toledo. Era um paciente especial no sentido de um arquiteto especialista em arquitetura hospitalar. E falar assim, Luiz Carlos Toledo ainda dizia para mim assim, o Lelé fez muito menos hospitais do que eu fiz, mas eu não fiz nenhum hospital tão bom quanto ele fez. A busca dele por uma perfeição, de chegar ao limite de desenhar elementos todos do edifício, de se preocupar com cada ponto do edifício, né? Então, desde o elevador que fechava a porta, ligava o ventilador, né? Insuflava o ar lá dentro, aquele elevador sem criar ruído, com uma velocidade ideal, né? Sem trancos, a espacialidade daqueles ambientes. Eu me lembro da professora de arte-terapia dizer para mim que ela estava fazendo um insetário, tem um nome certo quando você coleciona borboletas, né? Que ela pegava apenas borboletas que morriam no jardim do hospital. E ela falava assim, eu achei isso muito bonito, o jeito que ela colocou. Ela falou assim, elas escolhem morrer aqui, nesse lugar lindo. Até a borboleta se encanta com a obra do Lelé. Eu acho que era essa imagem que eu queria deixar para vocês. É uma força muito grande. Quando você está lá, você sente isso, você percebe isso. Pelas pessoas, pelos pacientes, por todos eles dizendo isso para você. Tem muitos ângulos, né? E a gente vai falar muito sobre a de Lelé ainda, por muito tempo. Uma obra magnífica para a gente, por exemplo, exemplificar, né, aos nossos alunos. Dar aulas sobre a obra de Lelé é muito bom, porque ele tem exemplos para tudo. Ele passeou por vários tipos, né, de edificações, várias tipologias, vários sistemas estruturais, né, de toda sorte, não só na arquitetura como no urbanismo também. Então, é uma obra extensa. E veja, ele se dizia uma pessoa que não tinha, ele sempre falava um pouco, eu não dou sorte com isso, não dei sorte com aquilo. Enfim, ele se achava, teve muitos insucessos na vida, imagine. Se ele se considerasse como sucesso, que não seria, né, talvez a gente tivesse situações muito diferentes, talvez. Eu posso dar exemplo de duas falas que eu pude testemunhar dele e que dão um pouco da ideia assim, do que é. Porque não é só a arquitetura, é a pessoa, né? Eu acho que eu conversava até hoje com Sheila, mais cedo. A obra é resultado do que ele era como ser humano, como ele via a questão do nosso país, das necessidades do nosso país, né? Uma frase que a gente ouvia ele falar é que ele dizia que o projeto que ele mais gostava, que ele tinha feito, eram as passarelas. Por quê? Ele dizia que as passarelas foram abraçadas pela população, pela cidade, foram integradas à vida da cidade, de maneira que as pessoas usavam aquilo ali e era de uma utilidade, né, para a cidade, né? E tanto é assim que as passarelas foram replicadas, mesmo depois da FAEC ter desaparecido, ou da Rede Sara também ter parado de fabricá-las, né? Em outro momento, ele, depois já de algum tempo, tido algumas decepções no Instituto, né? Na última empreendimento dele, que foi o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, com aquele programa de Minha Casa Minha Vida, que foi comandado pelo a presidenta na época, e que não deu nada, foi uma decepção muito grande para ele. E ele dizia, olha, eu me preparei a vida inteira para esse momento. Palavras dele. Ele nunca acreditou em fazer habitação social, porque ele achava sempre que as pessoas não tinham como ter renda, né, para poder assumir a casa de alguma maneira, né? Mas naquele momento havia uma possibilidade, menos desemprego naquela época. Então ele se animou a fazer o projeto, enfim.
foi essa decepção. Então ele compreendia muito bem, ele estava antenado com as questões do país, das necessidades do país, se dedicou às últimas obras que ele fez, os últimos anos de produção dele foram todas dedicadas à arquitetura social, né? No final de cada episódio, a gente pede uma dica de quem está participando com a gente aqui sobre, pode ser o assunto aqui do episódio, ou pode ser qualquer outra coisa que vocês estão vendo e estão interessados. Vou chamar o André para dar sua dica. André, tá com a sua dica aí? Minha dica é assistir às aulas da Sheila e do Minho na Universidade Federal da Bahia. Opa! Porque está sendo memoráveis as quintas-feiras. Ouvi, por exemplo, agora a gente está no terceiro episódio aí do Roberto Pinho, inúmeros convidados ilustres. Eu não sou um deles, mas a Adalberto Vilela, que foi autor do livro sobre as casas do Lelé, a Adriana Guimarães Lima, autora de mestrado e doutorado sobre o Lelé, excelentes trabalhos, Marielle Lukitchukan, que também escreveu um mestrado e doutorado sobre o Lelé. São várias pessoas, eu não vou me lembrar de todos, eu acho que até fiz a besteira de começar a tentar enumerar alguns desses autores, mas o Haroldo Pinheiro também estava lá, também presente. A Adriana Filgueiras Lima, né, filha do Lelé, também estava presente. Eu acho que é só conversa de alto nível, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Na quinta-feira, à tarde, às 16h40, né? Vai das 16h40 às 18h30. Então, era uma disciplina que a gente fazia. Na verdade, a disciplina existe, né? É uma optativa, né, do curso de arquitetura da faculdade. E nessa edição, a gente fez também um curso de extensão paralela à disciplina. Então, tem sido muito bem recebido e a gente faz todas essas conversas aqui também, que a gente é muito agradável. Eu acho que esse ano o Lelé está mais vivo possível aí na fala de todo mundo. Eu vou também ministrar um pequeno curso na escola coletiva sobre ele e depois um na escola da cidade também. Quer dizer, então eu sinto que esse ano aí, em 2021, né, já começou em 2020, porque o curso do Minho da Sheila também começaram em 2020. Eu acho que tem muito aí para mostrar que o Lelé tá na pauta, tá no momento aí da fala. Eu lembrei de uma dica interessante, que é o livro do André. Opa! O livro do nosso colega aqui, ilustre colega estudioso da obra de Lelé, e tem a satisfação de estar com a gente também no nosso curso de extensão, é o 6º livro da coleção Pensamento da América Latina, com um prefácio de Abílio Guerra e pós-fácio de Paulo Bruna, né, para vocês terem a dimensão da seriedade do trabalho do rapaz, né? Ele aborda e trabalha a obra do Lelé sobre os aspectos tecnológicos também com a interação com o meio ambiente. Estabelece relações entre estratégias projetuais de Lelé com as do construtor francês Jean Prouvé e do arquiteto austríaco Richard Neutra. Certo, André? Certo. Eu pensei que o André ia falar do livro dele, poxa. Mas é ótimo que a Sheila lembrou, senão eu ia lembrar. Minho, você tá com a sua dica aí? Olha, eu na verdade também não tenho uma dica muito clara, mas você sabe que eu gostaria de ouvir de vocês, num podcast de vocês, uma discussão sobre essas questões que a gente tem vivido na pandemia, né, que vai ter reflexos na nossa arquitetura, na produção arquitetônica, né, e também no urbanismo das nossas cidades, né. Me parece, não é, que vamos ter mudanças importantes, né? A gente já aborda esses problemas com os nossos alunos nas disciplinas de projeto, já fazendo alguns estudos na construção e na organização de espaços domiciliares, né? Então, eu acho que é uma discussão do momento, como é que a gente pode enfrentar isso, né? A própria questão da arquitetura, do ensino à distância também. É uma outra questão que é do momento, né? Legal, Min, você ter falado isso, que é uma coisa que a gente sempre coloca, que a gente chegou a gravar, depois a gente até passa para vocês, gravamos um episódio com o pessoal que escreveu a Carta dos Urbanistas contra o Corona, fizemos um sobre rotina de home office, sobre ensino. É inesgotável, né? Assim, eu acho que a gente, para cada um desses pontos, a gente tem que estender, porque cada dia é uma notícia nova, um novo susto, né? A situação tá complicada. Não se esgota, né? É, não se esgota, mas legal, bacana. Vou pedir pro Rafa
dar a sua dica? Rafa, tá com ela aí? Minha dica aqui vai ser bem simples, objetiva para nossa audiência aí que também está acompanhando esse tema. É um vídeo de uma palestra do Lelé lá na escola da cidade. Ele deu uma sequência de palestras lá em 2003 e uma dessas palestras está disponível lá no Baú da Cidade. Dessa palestra ele fala um pouquinho sobre a questão do concreto, a industrialização do concreto armado, fala de Salvador e fala também da parceria dele com a Lina. Bem legal. Eu vou indicar um texto que é uma espécie de preparatório para quem quiser adquirir o livro do André, que é um artigo que é quase um prefácio do livro dele, que é o João Figueiras Lima, Ecologia e Racionalização, que ele escreve junto com a Abílio Guerra, que está lá no Vitrúvios, e é uma boa introdução a respeito do trabalho do Lelé, para quem aí quiser também buscar algumas imagens e buscar referências um pouco mais aprofundadas e talvez se interesse muito pelo livro do André, que eu achei que é bastante completo, assim, que ele começa a descrever essas relações dos dois arquitetos com o Noiter e com o Prouvé. Fica como dica aí para quem quiser dar uma espiada um pouco mais sobre o trabalho do Lelé. Queria agradecer a presença do André, da Ceila e do Minho aqui por ajudar a gente a fazer esse episódio aqui sobre o Lelé, que é um cara que eu acho que muita gente precisa conhecer mais aqui no Brasil, que é tão importante. Deixa eu agradecer primeiro a Ceila. Ceila, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, Adilson. Uma satisfação estar aqui com vocês, viu? Sucesso. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Agradecer também ao André. André, muito obrigado pela sua presença aqui, por ajudar a gente a falar um pouquinho sobre o Lelé. Eu que agradeço novamente. Super obrigado. Eu vou dizer mais uma única coisa que eu queria complementar, que eu acho que figuras fantásticas como o Lelé faz conhecer pessoas fantásticas. É impressionante que cada vez que eu conecto com mais gente que trabalhou a obra do Lelé, é apaixonante essa conversa. É uma conversa que para mim não vejo aí fim. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre ele, tá? É uma grande honra para mim. Obrigado, André, mais uma vez. Agradecer ao Minho. Minho, muito obrigado pela sua presença aqui. Sei que teve um contato muito grande aí com o Lelé, trabalhou com ele. E é muito importante que você falasse aqui com a gente, né? Porque, enfim, eu acho que a sua fala também eu acho que é fundamental para a gente conhecer um pouco dessa figura. O prazer foi meu, Adilson, Rafa. Quero agradecer a vocês por esse momento assim muito importante também para a gente, podendo também falar sobre o Lelé. E agradecer então o momento e esperar que vocês estejam lá conosco, numa dessas nossas aulas lá, com a professora Ceila, com o André também, que vai estar conosco sempre por lá. Então será um grande prazer recebê-los também. Pô, a gente agradece pelo convite também. Rafa, mais um. Muito obrigado, André, Minho, Ceila, por compartilhar aqui com a gente, com a nossa audiência e a experiência de vocês. Estou doido para ver o link aí das aulas, né? E se puderem também, fale um pouquinho do nosso trabalho lá na UFPA. A gente já entrevistou um pessoal aqui de Salvador, o Manuel Sá, que é um fotógrafo, tá sempre aqui nos casts com a gente, bem legal. Vamos estreitar esse contato sim. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por enriquecer e trazer um conteúdo de muita qualidade aqui pra gente. Muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês e até mais.